Olá, bem-vindos. Esta semana o nosso convidado é o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numa altura em que acaba de ser apresentada a nova Zona de Emissões Reduzidas, Avenida Baixa Chiado. Tem 46 anos, é economista de formação, a vida política começou em gabinetes de governos socialistas, chegou a ser porta-voz do Partido Socialista e sucedeu a António Costa à frente da autarquia lisboeta. Há até quem diga que tem planos para voltar a substituí-lo um dia à frente dos destinos do PS. Fernando Medina, bem-vindo. A partir de agora está sob escuta. Vamos então começar com esta proposta que foi anunciada ainda na semana passada, a zona de emissões reduzidas na zona da Avenida Liberdade e da Baixa Chiado. Dá quase a ideia de que não há lisboeta que não tenha reagido nos últimos dias. Conhecemos os argumentos da Câmara, devolver a cidade aos municípios, limitar a poluição. Normalmente estes planos vêm sempre acompanhados com a crítica de que há uma rede insuficiente de transportes públicos e, portanto, gostávamos de começar esta conversa por lhe perguntar se consegue neste momento na sua vida sair de casa, pôr os filhos na escola, ir para o trabalho, sair para uma reunião, voltar, ir almoçar, regressar ao trabalho, voltar a casa no fim do dia, sempre de transportes públicos em Lisboa? Consegue? A minha vida como Presidente da Câmara não tem exatamente essa rotina e essa organização. Poucos dias, aliás, serão os sítios em que eu saio de manhã de casa para exatamente o mesmo sítio que sairei no dia a seguir. Durante o dia saio muitas vezes para múltiplos sítios diferentes, muitas vezes incertamente, mas sou um utilizador dos transportes públicos. Aliás, gosto, em particular ao fim de semana, são eficazes, funcionam nos trajetos que eu faço. Mas aí não conta tanto, não é? Não há tanta procura, portanto é mais fácil. Mesmo quando trabalho aos fins de semana, mesmo quando trabalho aos fins de semana também uso. Mas eu acho que o que nós estamos a construir aqui não é um discurso moral sobre quem precisa de utilizar automóvel. Há pessoas que precisam de utilizar automóvel, que precisarão de utilizar automóvel, que têm direito a fazer a utilização desse automóvel. A questão é que nós temos que criar melhores transportes públicos, meios complementares de mobilidade em matéria de mobilidade suave, seja nas bicicletas, seja nos passeios confortáveis para se andar a pé, para que mais pessoas tenham mais escolhas. E quando mais pessoas conseguirem migrar do transporte individual para o transporte coletivo e para o transporte em meios suaves, todos ganharão. Ganhará a cidade nos indicadores gerais de poluição, de bem-estar, de qualidade de vida, mas também ganharão aqueles que têm automóvel e que precisam mesmo de dar automóvel porque têm menos congestionamento. Daqueles que dizem que, na verdade, está a ser imposto esse caminho no sentido em que se proíbe a circulação em determinadas zonas, antes de sequer de se garantir que há uma rede completamente funcional e para todas as necessidades de um previsível aumento da procura dos transportes públicos. Nós temos várias dificuldades no sistema de transportes públicos na cidade, e eu conheço-as bem, que estão hoje a ser reduzidas, mas ainda são reais em muitos sítios da cidade e em muitas zonas, não são reais na Baixa da cidade de Lisboa. A Baixa da cidade de Lisboa, esta zona que estamos a falar, é de longe a zona do país que está melhor servida de transportes públicos. 2 linhas de comboio, linha de metro, barcos, 15 carreiras da Carris, carreiras que nós, aliás, vamos reforçar nas áreas que ainda podemos reforçar, que têm mais necessidade, nomeadamente no período noturno, e vamos também criar uma nova linha de transporte público que vai ser um shuttle elétrico dedicado a servir a Baixa, que no fundo vai fazer o percurso entre o Marquês de Pombal e a Baixa, o Terreiro do Paço, em contínuo. Isto é, um percurso entre os parques de estacionamento que hoje estão disponíveis e as zonas de destino das pessoas. Quando nós avançamos para a ZER, avançamos por motivos de natureza ambiental, de poluição, de congestionamento, de melhoria da qualidade de vida, no fundo uma filosofia também de humanização da cidade e de devolução da cidade às pessoas, mas estamos a avançar neste momento porque temos a convicção de que o serviço de transporte público hoje aguenta essa mudança. Isto é, não se reduzem os direitos de mobilidade de ninguém. A oposição camarária tem-se queixado de que soube destes planos pela comunicação social. Um plano desta dimensão não deve ser conversado com as outras forças partidárias antes de ser anunciado publicamente. Vamos lá ver, e vai ser discutido com todos, aliás vai ser discutido com a cidade toda. Nós, o calendário que apresentamos foi apresentar agora a nossa ideia, a nossa proposta, e vamos ao longo do mês de fevereiro e ao longo do mês de março discutir com todos,
com as juntas de freguesia, com os moradores, com os comerciantes, com o setor da hotelaria, com o setor do táxi, com todos os setores intervenientes. Nós vamos preparar bem esta decisão, ver o que é preciso adaptar relativamente à nossa proposta, ver quais são as preocupações, já respondemos se são atendíveis ou não dentro da proposta que fazemos e depois então sim vai haver uma apresentação formal em Câmara. Há outra dimensão do transporte em Lisboa, que é o metro. A Câmara espera ficar também com a concessão à gestão do Metropolitano de Lisboa, que tem hoje graves problemas de financiamento, insuficiências de carruagens, tempos de espera muito superiores àquele que acontece em outros países europeus. Sendo que esta insuficiência existe e há esse problema e a Câmara já tem a gestão da Carris, tem interesse em também ter a gestão do metro? Nós temos interesse em assumir as funções da autoridade da gestão relativamente ao metro, relativamente aos barcos e também relativamente aos transportes ferroviários suburbanos. E temos essa vontade e essa ambição para essa assunção ser feita a nível da área metropolitana de Lisboa. O que nós estamos neste momento a acompanhar, aquilo que tem vindo a acontecer relativamente à evolução do metro e relativamente às opções do metro. O metro hoje está melhor do que aquilo que estava há 3 anos atrás. A recuperação que houve de material que estava parado fez reduzir o número de problemas que havia nas linhas do metro. Mas também há muito mais gente no metro hoje, pronto, não é? Essa é que é a questão, exatamente, essa é que é a questão, é que não se está a resolver um problema que está estático, não é? Hoje as pessoas andam mais de transporte coletivo e à medida que a cidade melhora e a economia melhora, utilizam-se mais transportes e por isso é que nós apoiamos as decisões que foram tomadas de compra das composições, do concurso à compra das composições, um concurso muito importante que não diz nada a quem nos ouve, porque é muito técnico, mas tem a ver com a mudança de todo o sistema de segurança do metro, que uma parte dele ainda é da original instalação, que vai permitir velocidades velocidades superiores. O que é que significa? Significa que com o mesmo material circulante consegue soprar mais viagens e ter um sistema mais eficaz e por isso o metro está a fazer os investimentos para aumentar significativamente a sua capacidade e por isso a linha estratégica que o metro está a seguir é uma linha que nós apoiamos e que nos parece positiva. Mas e vamos discutir com o Governo, e vamos discutir com o Governo precisamente isso, assumir a gestão relativamente ao Mas metro. ou já estão a discutir isso neste momento? Já estamos a discutir, já estávamos a discutir, aliás, no mandato falava-se disso, aliás, quando houve a questão da concessão da Carris, mas a questão é quando é que espera que isso possa acontecer? Eu creio que nós estamos em condições durante o ano de 2020 e o ano de 2021 de fazermos este processo, porque nós decidimos em primeiro lugar prioridade à Carris. Isto é, a Carris, como empresa 100% municipal, tínhamos que a pôr a funcionar bem. E acho que a Carris hoje está a funcionar melhor do que estava, ainda tem dificuldades que são óbvias, e tem também uma dificuldade importante, que é, às vezes as pessoas perguntam, bom, mas a Carris continua com muitos atrasos e com dificuldades e com problemas. É verdade, e uma parte importante destes problemas resultam do problema do trânsito na cidade de Lisboa. Porquê? Porque a Carris anda em vias, não é? Partilha as vias, grande parte delas com os automóveis. E por isso, só para terem uma ideia, este projeto relativamente à Baixa Chiado vai nos permitir eliminar o top 5 de atrasos da Carris, que são responsáveis por atrasos gigantescos, de perdas de milhares e milhares e milhares de horas por ano para as pessoas que utilizam aquelas vias. Falo, por exemplo, relativamente ao Largo de São Paulo, que é o top 1, da Carris, de perda de tempo, da Rua Politécnica, da Escola Politécnica, que é outro top absolutamente fundamental, os Fanqueiros, que é uma rua em que a Carris perde centenas de horas, porque basta um carro mal parado, uma carga e descarga, aquele hábito tão pouco ético e tão pouco civilizado do estacionamento em segunda fila, que eu vou só já ali, não é? Ou eu estou a trabalhar, mas eu estou a trabalhar e ficam milhares de pessoas atrás. Por exemplo, há uma coisa muito uma crítica, não é uma crítica, uma constatação muito evidente que muitas pessoas fazem e que não percebem, dizem que a Carris está melhor, mas de vez em quando passa um autocarro e eu vejo 2 ou 3 vazios atrás. Uma coisa que é muito comum. Uma das razões por que isto acontece é precisamente pelos congestionamentos de trânsito. É quando há um congestionamento de trânsito e um autocarro fica parado no trânsito, atrás vão começando a chegar os autocarros seguintes.
não é? Que vão acumulando e a partir de certa altura estão 3 juntos, pronto, e é esta a razão e por isso um deles ou 2 deles acabam por ser desviados diretamente para outro fim. Por isso a nossa prioridade, voltando aqui à questão de fundo, foi Carris, melhorar a Carris, investir na Carris. Estamos anualmente a investir acima das receitas da bilhética, estamos a investir cerca de 35 milhões de euros na Carris, que é quanto a Câmara anualmente está a financiar a Carris. A Carris é hoje uma empresa sólida, não tem dívida, ao contrário daqueles que temiam, não contraiu dívida, não voltou ao modelo passado, está a investir, acha que pode vir a acontecer o mesmo com o Metro, então, nos 2 próximos anos? Segundo passo, muito importante, este é um ponto, é uma novidade que hoje aqui também posso dar, é que a Autoridade Metropolitana de Transportes despachou favoravelmente o concurso da rede rodoviária integrada na área metropolitana de Lisboa. O trabalho que Lisboa fez com os outros municípios na área metropolitana foi criarmos uma única rede de autocarros nos outros municípios todos, que estivesse ligada com a rede de Lisboa. Vai ter uma marca única, chama-se Carris Metropolitana, vai ter o aspecto dos autocarros da Carris, vai ter novos sistemas de informação e vai ter uma coisa muitíssimo importante. 2 coisas. Primeiro, uma rede totalmente redesenhada em função das procuras e vai ter mais 40% da oferta do que aquilo que tinha atualmente. 40% pode significar mais autocarros nas mesmas linhas, pode significar novas rotas, novos horários. Isto é da maior importância. Que municípios vai servir todos os municípios da área metropolitana, com a exceção de Lisboa, que tem a Carris, de Cascais e do Barreiro. E mesmo Cascais servirá nas rotas de atravessamento com destino a Lisboa. Isto é da maior importância. E é da maior importância para todos. É da maior importância para Lisboa, para os municípios que serve e para aqueles que residem nesses municípios. É de uma importância crucial em Lisboa, porque eu só consigo resolver, e voltando à questão que a Rita me tinha colocado no início, eu só consigo resolver e reduzir significativamente o trânsito dentro da cidade de Lisboa se conseguirmos que as pessoas que residem fora de Lisboa e que têm que trabalhar em Lisboa consigam chegar ao transporte público com meios de transporte que sejam confortáveis, fiáveis, regulares, de qualidade, agora que já resolvemos a questão do preço, não é? Através do passe do navegante. E por isso isto foi por ordem: Carris, passe metropolitano, concurso da área metropolitana, e agora estaremos em condições de negociar com o Governo a dimensão destas 3 dimensões, que se prende com o metropolitano, com os barcos. Admito que até os barcos primeiro barcos, depois metropolitano e depois transportes suburbanos. Essa nova frota, quando é que começa a circular? O concurso, se tudo correr bem, o que nós contamos é que seja em 2021 que esteja a circular. Deixe-me perguntar-lhe sobre outro tema que sei que lhe é caro, que tem a ver com Lisboa Capital Verde a partir de junho de 2020. Há vários planos já conhecidos, mas aqui gostava de lhe perguntar como é que se equilibra tudo isto. Portanto, temos esses planos, temos a Lisboa Capital Verde, mas também temos o terminal de cruzeiros, que tem sido criticado precisamente pela poluição, o aeroporto, que mesmo com o Montijo vai ter mais movimentos por hora na Portela do que tem hoje. Portanto, a pergunta é como é que se consegue dosear a solicitação de mais slots pelas companhias aéreas, a sede pelo turismo e o impacto que isso traz para a economia local e a política ambiental, que é uma das bandeiras públicas que tem trazido também no seu discurso. Bom, são temas muito importantes e que, no fundo, fazem também, são no fundo o segundo e o terceiro pilar, a par da mobilidade em transporte individual, da mobilidade urbana, da qual nós tratamos nesta primeira parte, quer na zona da Baixa, quer com os transportes públicos, que tudo isto que é o elemento fundamental relativamente à questão da poluição. Mais de 60% da emissão, das emissões poluentes na cidade de Lisboa, nos componentes mais críticos, advém do automóvel. Agora, há essas 2 áreas que são da maior importância. Relativamente ao terminal, o que está em trabalho com a administração do Porto de Lisboa é a apresentação de um plano por parte do Porto de Lisboa que permita cumprir o que são os requisitos da nova diretiva e reduzir significativamente a poluição dos barcos que acostam na cidade de Lisboa. Significativamente quer dizer o quê, em termos de essa poluição, eu não estou em condições, o plano está a ser realizado pela APL, porque é a APL que tem a jurisdição sobre o terminal e sobre a atividade portuária, e são eles que têm essa responsabilidade. Nós estamos em contacto estreito com eles, houve sempre um bom trabalho em conjunto relativamente a esta matéria, e por isso eles têm
há um compromisso até ao final do primeiro trimestre de apresentar o que é que vai ser a evolução dos requisitos que vão ser colocados aos navios e aos operadores para podermos, no fundo, baixar os níveis de poluição que hoje aquela infraestrutura coloca. E coloca, sobretudo, quando os navios estão para acostar e quando estão acostados na cidade de Lisboa. Isso é o ponto central que, no fundo, esse plano vai tratar. Bom, relativamente à questão do aeroporto, é talvez das questões mais delicadas que a cidade neste momento enfrenta. Por um lado, o aeroporto cresceu muito, nós hoje estamos em cerca de 30 milhões de passageiros por ano, e é essencial que, a partir de agora, se tomem as medidas para repor a legalidade integral relativamente à questão dos voos noturnos. É um problema que não é de agora, mas é um problema que se agravou muito nos últimos anos. E é um problema que é insustentável na qualidade de vida da cidade. Insustentável na qualidade de vida da cidade. Hoje, o número de pessoas abrangidas e afetadas pelo cone do aeroporto e pelo que tem sido uma manifesta ilegalidade de não cumprimento das regras relativamente aos voos noturnos tem que cessar. Neste momento, aliás, que falamos, essa realidade já não está a acontecer, porque devido às obras que hoje estão a acontecer na pista, perto da pista principal do aeroporto, já não estão a ter... Temporariamente está resolvido, mas a grande questão é que depois destas obras não se volte de forma alguma à situação em que não haja voos noturnos na cidade de Lisboa. Isso é absolutamente essencial. Segunda matéria essencial, é essencial que em qualquer cenário que se venha a trabalhar relativamente à evolução das duas infraestruturas, é essencial que não se deteriore a situação relativamente a ruído e poluição diurnos face à situação que existe. A situação hoje já é muito penalizadora na cidade de Lisboa, quer dizer, quem chegar ali à zona de Entre Campos e tentar, entre Campos até à segunda circular, e tentar ter uma conversa normal em espaço público, verá a dificuldade que uma infraestrutura, agora falo só de ruído, já não estou a falar de poluição, coloca. E nós temos muitas dezenas de milhares de pessoas afetadas por este problema. Por isso este problema tem que ser endereçado com verdade, com rigor, com exigência, aquilo que eu digo de forma clara, transmiti ao Governo, à ANA, transmito aqui, é a posição que tenho sobre esta matéria, é que qualquer solução de evolução futura tem que permitir uma redução dos impactos negativos relativamente ao aeroporto na cidade de Lisboa. Terceira área tem a ver com as questões da mobilidade. O aeroporto foi crescendo, serve mais gente, serve mais passageiros, mas se repararem bem, tem exatamente a mesma infraestrutura de acesso de mobilidade do que tinha há 3 décadas atrás. Isto é, a segunda circular é hoje a via de chegada natural ao aeroporto. O que é um absurdo, porque a segunda circular, quando foi feita, era de facto uma via circular, hoje é uma avenida de atravessamento no meio da cidade de Lisboa, com as dezenas de milhares de pessoas que vivem a norte da segunda circular. O Lumiar tem mais de 40 mil pessoas a viver. Nós estamos a falar, algumas das freguesias mais populosas da cidade de Lisboa vivem a norte da segunda circular e nas imediações sul da segunda circular. Olivais, Lumiar, propriamente dito, Santa Clara, Carnide, São Domingos de Benfica, Alvalade. Bom, tudo isto estamos a falar de mais de 100 mil pessoas, mais de 150 mil pessoas, aliás, que aqui vivem e que estão hoje a sofrer o impacto de uma via que está a ser usada como uma via de atravessamento da cidade, quando não o devia ser. E por isso é essencial resolver o problema das acessibilidades rodoviárias ao aeroporto, seja pela ligação muito mais franca da A1 à Acril, seja também do IC19 à Acril. Isto é, evitar que, por exemplo, quem venha de Leiria para aceder ao aeroporto de Lisboa tenha que atravessar a cidade de Lisboa e chegar ao Campo Grande. Ou quem, por exemplo, vem de Cascais para chegar ao aeroporto, que tenha que chegar ao aeroporto. Que tenha que chegar a atravessar a cidade de Lisboa para o mesmo Campo Grande. O último aspecto, que é a urgência de avançar com o Montijo. Porque a história, aliás, do aeroporto, é urgente que o Montijo avance, é urgente que se aumente a capacidade aeroportuária noutra infraestrutura que não o aeroporto Humberto Delgado, para depois, então, sim, permitir adaptar
todo o movimento destas duas infraestruturas. Eu, se me derem 3 minutos, gostava só de contar uma pequena história, que é uma história que mostra muito bem como é que, muito do que vai mal no nosso país sobre isto. Eu aconselhava a todos lerem o decreto-lei emitido no tempo de Marcelo Caetano relativamente ao aeroporto de Lisboa. É um decreto de 1969, que diz basicamente o seguinte: há 2 anos, 1967, nós tivemos 1,4 milhões de passageiros, a memória não me falha. Em 1980, isto é, estimam que 11 anos depois, o aeroporto de Lisboa tenha 8 milhões de passageiros. Dizem ainda o seguinte: já se fizeram muitas obras de infraestruturação de emergência. A cidade já cresceu e está a crescer para ali. Tudo isto torna inviável que esta infraestrutura aqui se mantenha. Logo, estude-se as localizações e construa-se uma nova localização. Em síntese, é este o decreto. 50 anos atrás, estimativa de 8 milhões de passageiros passado 10 anos, constatação da insustentabilidade de se continuar com uma estratégia de remendos, não é? E estude-se e construa-se. O que é que nós temos passados 50 anos? Passados 50 anos nós temos quase 4 vezes mais passageiros do que era estimado em 1980. Uma cidade que cresceu muito mais para a zona do aeroporto do que era estimado. Porque toda a zona, por exemplo, da Alta de Lisboa era uma zona que não existia à época. Tivemos 17, creio eu, locais estudados, pensados, escolhidos, e agora temos uma solução de remendo, etc. Já lá vou, Rita. Tivemos, e passado estes anos todos, tinha-se conseguido não ter uma solução. E por isso, eu acho que o que nós neste momento temos a fazer, foram feitas as opções sobre, depois passou-se um processo muito mais recente, mas esta história dos 50 anos é muito importante para percebermos como é que tudo isto, o que é que isto foi feito sendo como? Foi feito sendo à custa da cidade. A cidade, obviamente, que beneficia de ter uma infraestrutura aeroportuária muito perto do seu centro, isso é indiscutível, mas não um sistema em que a infraestrutura se alargou tanto, onde depois os problemas negativos começam a ser muito pesados. Já para não falar, obviamente, aliás, dos riscos de segurança que colocam quando temos tanta gente sobre os cones do aeroporto. E por isso é urgente que este problema seja equacionado e seja endereçado. A solução escolhida pelo Estado português é Montijo. Sim, senhor. Então, avance. Não há uma solução de remendo. Eu acho que ela não tem que ser uma solução de remendo. Aliás, há 2 tempos aqui. Em primeiro lugar, é preciso que o Montijo cresça, e quando o Montijo crescer e tiver capacidade, isso aliviará a Portela. Depois há um segundo momento, que é um segundo momento de debate, que é o necessário e o contínuo crescimento da expansão deve ser feito por onde? Se deve ser feito por acréscimos contínuos na Portela ou se devem ser outra solução de crescimento, de maior crescimento do Montijo. E a minha opinião é que deve ser por mais crescimento do Montijo e não por crescimento na zona da Portela. Bom, temos aqui outra parte agora desta entrevista que tem a ver com o seu ex-vereador do urbanismo, Manuel Salgado, que deixou o lugar que ocupava desde 2007, portanto era já um dinossauro na Câmara de Lisboa como vereador. No entanto, permaneceu à frente da Sociedade de Reabilitação Urbana, que no seu mandato se decidiu que passasse a ter a competência sobre as grandes obras da cidade, que estavam até aí nas mãos do Executivo Municipal. A oposição tem-se queixado muito do facto de Manuel Salgado ter ficado na mesma à frente da Sociedade de Reabilitação Urbana, dizendo que fica comprometido o escrutínio público das decisões das obras e das decisões que lá são tomadas. Ele é mesmo a única pessoa que tem competência para tratar do urbanismo em Lisboa? É uma pessoa muito competente para estar à frente da Sociedade de Reabilitação Urbana, e por isso eu lhe pedi que ele ocupasse essa posição. E estou muito satisfeito por ele ter aceito continuar a prestar serviço à cidade de Lisboa, numa altura, aliás, numa idade, aliás, que podia perfeitamente ter tomado outra opção, que era reformar-se e dizer que não estaria, aliás, na disposição de ouvir muitas das coisas que houve, e que muitas delas são muito duras, são agressivas, e são muitas das razões, aliás, que levam muitas pessoas de bem a afastarem-se da vida pública. Mas que é estas do escrutínio público, nomeadamente? Rita, a questão é muito simples, não tem a ver com o escrutínio público, tem a ver com o seguinte: a Sociedade de Reabilitação Urbana perde competências face àquilo que tinha no passado, porque a Sociedade de Reabilitação Urbana de Lisboa tinha competências em matéria urbanística. Isto é, nas zonas em que atuava,
A Rita, se quisesse licenciar uma obra na sua casa, fazia-o através da Sociedade de Reabilitação Urbana. Se fosse preciso expropriar algo para haver uma intervenção da Câmara, era a Sociedade de Reabilitação Urbana que o fazia. Se fosse preciso fazer obra pública naquela zona, era a Sociedade de Reabilitação Urbana que o fazia. A reforma que nós fizemos foi retirar as competências urbanísticas da Sociedade de Reabilitação Urbana. Não tem nenhuma competência de licenciamento, não tem nenhuma competência de expropriação e só tem uma competência, que é fazer obras, executar obras. Sem visto prévio do Tribunal de Contas. Não, tem exatamente o mesmo regime, tem visto prévio do Tribunal de Contas. Esse é que é o equívoco, que as sociedades e as empresas municipais estão sujeitas exatamente ao mesmo regime do que está sujeita à Câmara por gestão direta. Eu não reconheço nenhuma razão à crítica que foi feita. E acho que foi um mau momento das oposições, porque acho que pessoalizaram a crítica por causa de uma pessoa, de forma injusta face ao trabalho que essa pessoa tem, e pode ter a certeza que se outra pessoa tivesse sido, as oposições não se teriam sequer lembrado de fazer metade da crítica. Mas qual é que é o problema que a pessoa traz, do seu ponto de vista? Acho que agregou relativamente, como a Rita disse, são muitos anos na Câmara de Lisboa, e muitas vezes a fazer avançar muito um projeto político que avançou muito também por mérito da ação. Mas também não fica aqui a ideia da eternização de uma pessoa num cargo que é um cargo importante numa Câmara Municipal, sobretudo numa Câmara Municipal como a de Lisboa. Essa ideia não é nociva, a eternização de alguém num cargo público desta natureza? Também sujeito a tantas pressões, naturalmente. Eu tenho o pensamento inverso. Eu acho que para a cidade de Lisboa foi muito bom que houvesse a disponibilidade do arquiteto Manuel Salgado para continuar a trabalhar com a cidade de Lisboa depois de todos estes anos. A experiência que ele tem, o conhecimento que ele tem dos problemas da realidade, levam a que ele seja um excelente presidente para a empresa das obras e está a fazer um ótimo trabalho. Onde não há dúvidas de que foi de facto crítico e fê-lo publicamente foi relativamente às declarações do Tribunal de Contas com a questão do património imobiliário que pertence ao Fundo da Segurança Social e cuja transação foi criticada num parecer do Tribunal de Contas e que o Presidente da Câmara de Lisboa veio também criticar violentamente esse tribunal, dizendo que era um parecer tecnicamente incompetente e que o Tribunal de Contas estava a fazer política. Mas a pergunta que fica é se os futuros pensionistas, portanto estamos a falar da venda de património, que o Tribunal considerou que foi vendida à Câmara de Lisboa por preço abaixo daquele que era o preço de mercado, para a política de rendas de preço acessível, a dúvida que ficou é se os futuros pensionistas, que no fundo são os beneficiários da gestão desse património que pertencia à Segurança Social, têm ou não razão para ficar preocupados? Teriam razão se a crítica que o Tribunal aponta fosse verdadeira, que é que se tivesse havido um dilapidar do património da Segurança Social em prol de uma determinada política de habitação social no meio de tudo isto. Tudo o que disse na altura, mesmo depois do Tribunal ter considerado inaceitáveis as tomadas de posição que não respeitam institucionalmente o Tribunal enquanto órgão de soberania, os seus juízes e os seus técnicos. Portanto, não se revê nestas críticas e mantém exatamente o que disse. Eu não me revejo nessa crítica, porque essa crítica certamente não me é dirigida. Eu não critiquei. Por acaso era, exatamente. Não, admito que não seja, porque houve mais pessoas que se pronunciaram sobre essa matéria. Eu critiquei de forma muito precisa um relatório, a forma como ele é feito e a forma e o conteúdo que ele lá tem inscrito. Critiquei do ponto de vista técnico, eu tenho muita atenção, raras vezes as pessoas têm os seus maus momentos, não é? Mas não é o caso. Eu poucas vezes digo diferente do que aquilo que quero dizer. E as palavras estão todas pesadas. O relatório não tem qualidade técnica para poder ser aprovado. E o relatório tem pronunciamentos de natureza política que não pode ter. Uma das acusações que lhe foram feitas foi de que na oferta de 120 habitações de renda acessíveis, cerca de 100 foram desviadas de habitação social para esse programa. É verdade isto? Não é verdade. Em propriedade municipal, hoje na cidade de Lisboa, residem cerca de 70 mil pessoas. Isso é uma parcela muito importante da cidade de Lisboa. Grande parte deste estoque de casas resultou das casas que foram construídas no tempo das presidências Jorge Sampaio e João Soares, relativamente à questão da eliminação, do famoso programa de eliminação das barracas, em que a parceria da Câmara com o Governo Central, na altura Cavaco Silva e Ferreira do Amaral, se fez esse programa de erradicação das barracas. Mas o que está a dizer é que nenhuma dessas casas está ao serviço agora do programa de rendas acessíveis. O que eu estou a dizer é que estas casas todas estão ao serviço no fundo, hoje, dos dois programas da Câmara de acesso à habitação. Estão ao serviço do acesso da chamada renda apoiada,
que é no fundo o acesso, que é feito por hierarquia de critérios de necessidade. E estão também afetas ao programa da renda acessível, em que o critério é feito por sorteio, desde que as pessoas estejam dentro de determinados patamares de rendimento. E por isso o que nós temos, e temos também uma política, por isso o parque é uno, é gerido de forma integrada, e faz com que nós possamos ter, em função das circunstâncias e das prioridades e da procura também que temos, direcionar mais para um ou para o outro. Este programa chegou a ser anunciado por si em 2015, houve até uma conferência de imprensa em 2016 a explicar como é que o programa iria funcionar e onde prometeu 7.000 fogos de habitação a preço acessível. A que é que se deve este atraso e se esta meta dos 7.000 foi claramente ambiciosa em 2016 face ao atraso que entretanto temos? A razão fundamental que nós temos de atraso relativamente a este processo tem precisamente a ver com aquilo que nós há pouco falámos sobre o Tribunal de Contas. Aliás, também com um processo burocrático muito interessante no nosso país, é que para construir casas na rotunda de Entre Campos, no eixo das Forças Armadas com a rotunda de Entre Campos, foi preciso fazer uma avaliação de impacto ambiental, que é algo também que se percebe com alguma dificuldade no meio de uma cidade consolidada em solo urbano. Mas há demasiada burocracia, é isso, para esses processos avançarem. Acha que é demasiado. Nem imagina quanto. E deve haver uma agilização desses processos, mesmo na Assembleia da República, há medidas que podem ser tomadas, claro. Por exemplo, em processos de contratação pública. Claro. Eu acho que hoje o nível que se levou na última década e meia em acumulação de procedimentos para impedir que investimento se fizesse é de uma dimensão que escapa a qualquer análise razoável. E, aliás... É uma coisa que tem que se fazer urgentemente na Assembleia da República. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, era absolutamente crítico que se fizesse relativamente a vários nós górdios que estão no sistema. Vamos chegar à parte final desta conversa. Este ano há um congresso do Partido Socialista, marcado já para maio deste ano. Vai ser naturalmente um congresso interessante de acompanhar para quem gosta de política. No último congresso foi, aliás, não diria um dos protagonistas, mas foi considerado uma das figuras em destaque no partido, até porque se fala muito do medinismo versus o pedronunismo. Deixe-me começar por lhe perguntar se tem trabalhado em proximidade com o Ministro das Infraestruturas e dos Transportes, até tendo em conta todos os dossiês que falamos ao longo desta conversa. Sim, temos. E tem corrido bem essa conversa? Tem. São dossiês, todos eles, muito difíceis. Isto é, não temos nenhum dossiê fácil sobre a mesa. Estamos a falar do dossiê do aeroporto, estamos a falar do dossiê da ferrovia na área metropolitana de Lisboa, que é uma situação de grande gravidade, face à importância, face à população que é servida, ou melhor, que não é servida adequadamente na área metropolitana de Lisboa. Estamos a falar da questão da habitação e da promoção da renda acessível, e estamos a falar de um outro tema que é a passagem para o município de Lisboa das áreas que estão hoje sob tutela da administração do Porto de Lisboa e que não são áreas de natureza estrita da atividade portuária. Por isso são 4 dossiês que são dossiês exigentes que temos vindo a trabalhar. O facto de serem tidos como 2 rivais dentro do PS para o futuro, para a sucessão de António Costa, prejudica ou não tem qualquer influência nessas conversas institucionais? Eu só posso dizer que o trabalho tem corrido bem, de forma franca, quem está obviamente a ocupar lugares distintos e com enfoques distintos, mas de quem está a procurar resolver os problemas. Acha que as críticas que o ministro Pedro Nuno Santos fez à distribuição de prémios numa empresa com prejuízo, que foi a TAP, também pretendia atacá-lo a si, tendo em conta que a sua mulher foi uma das beneficiadas por esses prémios? Não sei. Mas concorda com as críticas ou acha que o ministro não as devia ter feito naqueles termos? Não sou ministro das Infraestruturas. Felizmente tenho muitas coisas para me pronunciar, não sobre a política relativamente à TAP. Olha, António Costa fechou a porta à discussão da sucessão em 2022. Esse é o congresso que vai lançar os anos seguintes e, portanto, os anos que se seguem ao fim desta legislatura. Ainda não será aí que se lançará nesta frente da liderança socialista? Isso faz do pressuposto que eu me lançarei em alguma. Eu, como todos sabem, fui um apoiante desde a primeira hora, antes da primeira hora do António Costa. Fiz parte daquele grupo de pessoas que, muito cedo, aliás, achava que ele devia ter assumido
candidatura a secretário-geral do PS e a primeiro-ministro. E desde essa altura, e já estamos a falar, aliás, do primeiro congresso da saída de José Sócrates, de Sena, falamos depois daquela segunda... 2011, 2013 e depois 2014. 2013, exatamente. E fui defensor que António Costa devia ter avançado nessa altura, como fui seu apoiante relativamente ao congresso seguinte, como fui seu apoiante relativamente à solução que foi equacionada relativamente à gestão do país no ciclo anterior. Mas aqui ninguém está a imaginar que vá contestar a liderança de António Costa. Mas é que esta é uma Atenção, história, é o próprio António Costa que diz que nada é eterno, portanto... Mas isso não era... Está bem, mas isso é daquelas afirmações, nem eu sou eterno, a Rita também não é, o Pedro também não é, quer dizer, ninguém é eterno nos cargos públicos nem nos cargos, nem nada na vida, por isso é chamada, isso do António Costa ter dito não é eterno, isso não é propriamente não parece ser uma revelação política de grande calibre, a constatação de um facto. É uma constatação do facto e por isso eu acho que o António Costa tem sido muito bom secretário-geral do partido, tem sido melhor ainda primeiro-ministro, tem uma governação de 4 anos. Vai ser difícil para quem lhe suceder? Vai ser uma tarefa difícil? Aliás, como em qualquer sítio suceder, na Câmara também é. Já tem essa experiência, exatamente. Sim. Portanto, pode continuar esse trajeto. Vocês agora têm uma dificuldade. Neste momento eu percebo a vossa dificuldade. É que isto, quando o António Costa já tirou isso para depois de 2022, há aqui uma dificuldade em querer continuar. Mas a política tem muitas surpresas, como temos visto, aliás, nos últimos Sim, mas com esta declaração recente, António Costa também há uma dificuldade em conseguir a partir daqui... António Costa também disse sempre na Câmara que queria levar o seu mandato até ao fim e de repente não levou, não é? Por acaso ele usou sempre a formulação correta, adequada relativamente ao último mandato e na última campanha que fiz com ele. É verdade que nunca quis responder diretamente a essa pergunta. Na última campanha sempre. Não, nas anteriores, eu lembro que toda a gente fazia o próprio e na última ele respondia sempre de forma, nunca faltou à verdade relativamente a essa... Como é que era a fórmula já agora, se é para estarmos atentos à sua formulação daqui para a frente? Terei num dia que isso chegar, que pode ser... não sei, se com a limitação de mandatos ainda não fiz as contas quantos dá, mas ainda estou no início, neste início. Em todo o caso já foi lançado até publicamente como eventual substituto do Ministro das Finanças um facto que considerou bizarro. Acha que alguém quis criar aqui uma confusão com o seu nome propositadamente? Quando vi essa do Ministro das Finanças já pareceu-me aquela que o António Vitorino tinha dito há uns anos atrás, que já não há festa sem festança que não venha a Dona Constância. Por isso o meu nome já tinha vindo para as europeias, para Comissário Europeu, para Ministro das Finanças, e por isso foi nesse contexto que eu assumi que era pronto, que não era... Não viu aqui nenhuma maldade de algum eventual adversário a querer lançar queimar o seu nome publicamente? Eu acho que se houve uma certa... queimar o meu nome para ser Ministro das Finanças não é propriamente... Seria mais... fazer a minha vida um bocadinho menos feliz, não é? Mas não é propriamente uma despromoção política suceder a Mário Centeno, embora estou muito contente naquilo que estou a fazer na Câmara de Lisboa, acho que é uma função prestigia, que me honra imenso poder ser Presidente da Câmara de Lisboa, tenho uma capacidade de intervenção ímpar, do ponto de vista daquilo que nós podemos fazer, que vai desde a resolução dos grandes problemas a um diálogo internacional que as cidades hoje têm, por exemplo, em matéria climática e ambiental e o peso que têm, à resolução concreta dos problemas das pessoas todos os dias que me abordam na rua com o seu problema concreto. E na área socialista já deu presidentes da República e primeiros-ministros, portanto, do ponto de vista da ambição política é também um lugar interessante. É verdade que deu isso tudo. Mas como observador, mas vocês não querem escutar as entrevistas comigo até daqui a 5 anos? Não, seguramente muitos assuntos para falar. Mas é uma ambição sua. E quando eu falo da missão não é naquela lógica de passo o tempo a pensar nisto, já não durmo. É uma ambição, quer dizer, os políticos têm... faz parte, não é? Nunca foi. A liderança do PS, é disso que estamos a falar. Nunca foi. A ambição do PS nunca foi uma ambição minha. Nem... Sabe o que eu tenho? Na minha... eu sou muito marcado pela formação que tive e pelo meio no qual eu fui educado. O meu avô era empresário, com posses, felizmente, que foi tendo ao longo da vida, mas que era o meu avô, a minha avó, a minha família toda, que eram resistentes antifascistas. E
aquilo que muito da sua vida foi ajudarem aqueles que se batiam pela liberdade. Ajudaram muitos, aliás, a fugir à guerra colonial e a viverem e a conseguirem ter as suas vidas, e tinham posses também para isso. E foi muito sobre eles que eu fui educado. E depois os meus pais, ambos, tiveram uma militância, como é conhecida, no PCP, dedicando toda a sua vida à causa pública do ângulo que eles acreditavam, não? Nenhuma destas pessoas alguma vez se moveram pela ambição do cargo, pela ambição da progressão financeira, moveram sempre pela ambição de uma visão que tinham, não é? Para a sua vida, para a vida da sociedade que estavam, das suas famílias, do país. E eu cresci nesse meio, no meio que se discutia a política do país, o futuro do país, o futuro dos setores, o que havia a fazer, como melhorar as condições de vida, como acabarmos com a pobreza que o país vivia logo a seguir ao 25 de Abril. Eu assisti, foi um período muito rico, porque eu nasci em 73, por isso apanhei o 25 de Abril em 74. A minha educação política, aquilo que eu me lembro, num país efervescente de debate político nos anos 80, eu tinha 7 anos, por isso eu lembro de ouvir política, discutir política em casa, entre o meu avô já mais afastado do PCP, já mais próximo do PS, e o meu pai ainda muito dentro do PCP, aquele grande combate que havia entre o PCP e o PS à época, eu assistia cotidianamente na minha casa. Isso, nada daquilo tinha a ver com posições, com lugares, com cargos, com estratégias partidárias para chegar onde quer que fosse. E por isso a minha vida nunca foi orientada nesse sentido. E por isso não sonho com isso, não... E acho, aliás, uma coisa, eu acho que quem verdadeiramente hoje... Acho que os líderes dos partidos devem ser aqueles que respondem às necessidades que o país tem. E não sabemos exatamente qual é a necessidade que o país terá nesse futuro longínquo que António Costa não mais ou menos que futuro longínquo é esse? Mais ou menos que ano é que será? Não faço Mas reconhecem-se essas capacidades de liderança para um cargo desses? Tenho humildade, eu acho que tenho o conhecimento suficiente e tenho a humildade suficiente para dizer que se trata do lugar mais exigente e mais ingrato do sistema político português. E quem não achar isso... Ser líder do PS ou ser primeiro-ministro? Ser líder do PS e, consequentemente, candidato a primeiro-ministro, não é? Ser líder do PS numa situação de oposição é duro, como todos os líderes da oposição, mas essa é a fase menos dura, porque ser primeiro-ministro eu comecei a trabalhar o exercício das minhas funções, eu sou quadro do Estado, mas no início das minhas funções políticas trabalhei com António Guterres e percebi bem o que era a dificuldade de ser primeiro-ministro, trabalhando no cotidiano e no diariamente com ele. E a diferença que há da expectativa que as pessoas têm sobre um poder efetivo que se pode ter e a capacidade que às vezes não há para se resolver esses mesmos problemas. E por isso... Eu acho que tenho uma enorme humildade a olhar, enorme respeito, aliás, pelas pessoas que aceitam poder fazer essas carreiras e fazer esses lugares, e acho que alguém que conheça bem esses lugares só pode ter mesmo um grande sentido de humildade perante os mesmos, porque são lugares de uma exigência muito, 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 muito grande, a todos os títulos, de exigência para o exercer bem e depois também de exigência e sacrifício pessoal durante o período no qual exercem, e um sacrifício que abrange todos, abrange o próprio, abrange as suas famílias, abrange as suas vidas, e por isso não acho que se possa encarar isso de ânimo leve e com facilidade. Terá tempo para pensar nisso. Fernando Medina, muito obrigado por ter vindo ao Sob Escuta. O programa está em permanência em observador.pt e também nas plataformas de podcast.